Sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão? Professor César, só antes de tratar da opinião inicial, você citou aí que eu sou professor do Batista Livre, só para dar honra para quem honra, né? Além do Batista Livre, eu queria só mencionar, é um meio de mídia, é importante, a Escola Teológica Sã Doutrina, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também a pós-graduação do Mackenzie em Educação Cristã, que eu tenho a oportunidade de lecionar, só para não ficar aí só o Batista Livre, aí depois me cobram, poxa vida, só do Batista Livre. Mas vamos lá. Sua casa, porque você é presbiteriano, é isso aí. Vamos lá. Duas presbiterianas, né? Bem lembrado. Desculpa esse tempinho aí, pastor César, mas não, tá feito. Pessoal, é o seguinte, meu posicionamento é o seguinte. Bom, primeiro eu gosto de qualificar as perguntas dos debates. Nós temos os debates, sempre as perguntas precisam ser avaliadas, ser analisadas de uma maneira mais teológica possível para trazer a contribuição que nós desejamos para a audiência. Nesse sentido, a pergunta do debate é se o crente pode. Aí a gente se volta para Paulo e para fugir desse legalismo. A nossa vida como cristãos não deve ser do ponto do que eu posso, o que eu não posso. Na verdade, a consciência da verdade nos traz a liberdade. Então tem que ser algo consciente. Então eu mudaria. Para mim, o cristão não deve. Não deve o quê? Aí o outro ponto é revelação. O que nós entendemos como revelação? Se nós estamos falando de revelação como algo normativo, em pé de igualdade com a Escritura, aí nós estamos tocando num princípio elementar da ortodoxia protestante, que é o sola Escritura. Então, se nós entendemos como revelação uma orientação normativa, nesse sentido, eu vou voltar lá no Lutero, né, que encabeçou a reforma, e tem uma citação dele interessante que ele diz assim: olha, eu fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande nem sonhos, nem visões, nem mesmo anjos, porque eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, capaz de me trazer tudo que eu preciso, tanto para essa vida como para a vida por vir. Então, é essas questões que a gente precisa colocar nesse começo de conversa, para que o ouvinte, né, quem está nos acompanhando, possa se posicionar, possa entender aqui o tema da discussão. Bom, apóstolo Rodrigo Salgado, sua opinião. O cristão pode ir atrás em busca de revelação hoje em dia? E aí o Lucas falou, não, pode ser, o problema é se deve, né? Mas vamos ir aprofundando. Mas sua opinião inicial sobre o tema? Eu acredito que dentro da multiforme maneira de Deus trabalhar, o cristão não é que deve ir atrás da revelação, ele acredita na revelação, porque lá em Joel capítulo 2 vai dizer que no final dos tempos, né, os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, e isso se cumpriria, e acabou se cumprindo no Novo Testamento, onde Deus se revelou cumprindo a Escritura. E eu acredito na base bíblica para aquilo que eu vivo nos dias odiernos. Eu não acredito muito no cessacionalismo, né? Cessacionismo. Que acredita que os dons cessaram. Os dons cessaram, os dons foram presentes para aquele período da igreja. Eu acredito que a igreja continua sendo um lugar onde Deus tem lugar ou pode se manifestar. Deus se manifesta dentro ou através da sua palavra, mas também vai haver os dons, pois o livro de Coríntios vai dizer o seguinte, que sobre os dons espirituais, ele vai tratar muito especificamente daquilo que Deus pode fazer através dos dons. E ali vai dizer em 12 de Coríntios, capítulo 7, a cada um é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum do corpo do mesmo. E ele vai continuar dizendo, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outra fé. A fé através do mesmo Espírito,
a outros é dado o dom de cura, e pelo mesmo Espírito. Então eu acredito que ele continua dizendo, verso 10 agora, a outro pelo poder operar maravilhas, e a outro profecia. Então, a profecia, ela vem para corrigir, ela vem para edificar, e ela vem para consolar. Então eu acredito não que o cristão tenha que ir atrás disso, ou que ele vá através disso, mas eu creio que ele tem que crer nisso. Ok. Reverendo. Bom, o cristão, eu peguei alguns pontos aqui, o cristão acredita na revelação, de fato, concordo, e aí o ponto que eu preciso entender é o que é essa revelação que o pastor, que o reverendo Rodrigo entende que o cristão pode buscá-la. Porque o que eu trouxe aqui para que é necessário qualificar. O que é essa revelação? Porque do ponto de vista normativo, nós temos a Escritura Sagrada. Sim. Que ela é útil para o ensino, citando aqui 2 Timóteo, capítulo 3, né? A partir do verso 4, aí o apóstolo Paulo vai dizer para o jovem bispo de Éfeso, olha, não inventa nada não. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo as sagradas letras, capaz de tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O termo grego ali do perfeito, que gera confusão em muitas pessoas, é completo, no sentido de que a Escritura é suficiente para nos conduzir a essa posição que Deus deseja que os seus eleitos, que os seus escolhidos, que os seus servos estejam, né? Então, nesse sentido, a Escritura é plenamente suficiente. O reverendo Rodrigo citou a questão da profecia. De fato, o Novo Testamento cita ali esse dom, esse ministério, e aí eu até já coloco, né, no sentido, ele citou o cessacionismo. Eu entendo que, sim, aos dons revelacionais, como eu estou colocando, que se refere à revelação de toda a verdade suficiente, verdade de Deus, estão cessados. Entretanto, no que tange a dons ministeriais, ainda que eu entenda que há muita complexidade no que é essa profecia no contexto da igreja primitiva, eu entendo que Deus fala de diversas maneiras. Deus pode usar um crente para falar conosco. Agora, isso não pode ser tratado como algo ordinário. Isso, à luz dos ensinos bíblicos, à luz da razoável consideração acerca do que nós encontramos na palavra de Deus, de que, citando aqui Romanos 15:4, por exemplo, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos esperança, ou seja, a Escritura é suficiente. Se Deus nos trará alguma revelação, e aí eu vou dizer, se Deus vai nos iluminar de uma maneira especial, eu creio que a gente deve tratar isso no âmbito do extraordinário e não do ordinário, que a revelação ordinária de Deus é a sua palavra. Então, nesse sentido, se você tem a Escritura, você não precisa de mais nada, como Lutero falou. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas. Agora, se você não está satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, aí você precisa avaliar, né, a maturidade cristã, né, o ponto de maturidade cristã que você está hoje. Apóstolo. Eu acredito que hoje, reverendo, existe até algo que tem, como eu posso dizer isso? Tem escandalizado pessoas, né? Banalizado até o dom. Mas eu acredito muito que a Escritura é minha norma de vivência. E se ela é normativa para a minha vida, eu tenho que crer nela como um todo. E aplicando essa para os nossos dias, né? Se você for ver João na ilha de Patmos, o Senhor se revelando a João e tratando com as 7 igrejas, ali você vai ver que é uma revelação específica para o ministério. Agora, quando eu olho para Paulo querendo subir para Jerusalém, pois havia conseguido administrar a área financeira para levar a igreja mãe, e Ágapo se levanta pegando o cinto
e dizendo: este aqui, se subir para Jerusalém, ele será como esse cinto, ele vai sofrer. Então eu acredito tanto na revelação, mas eu concordo com o Senhor que a palavra é a maior revelação, com certeza, mas eu não posso, em nome disso, cessar os dons, ou parar os dons, ou a manifestação de Deus dentro disso. Volto a dizer, muita coisa tem escandalizado, com certeza, ainda mais com os meios sociais que nós vivemos, que nós vimos, a qual nós temos participado, mas eu acredito muito que dentro de uma necessidade que você está, Deus pode responder à sua necessidade, te dando ânimo, porque ele vem para edificar, o dom da profecia. Ele vem para exortar. E a Bíblia diz mais: não havendo profecia, o povo se corrompe. Bom, reverendo, o senhor tinha citado o texto de Paulo, né? Escrevendo a Timóteo, falando que a palavra seria suficiente, tal, verdade, tal. A palavra de Deus como é que ele fala? 3:16 é inspirada, útil para proveitosa, tal. Beleza. Mas o senhor colocou como se fosse, tipo assim, só é a palavra, então já tem a revelação aí. Mas esse mesmo Paulo, na fala do apóstolo, ele lá em Éfeso, aliás, antes de chegar, discursando aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, ele diz assim: o Espírito me revela que de cidade em cidade me esperam prisões, né, dificuldades, tal. Como é que o Espírito revela? Não é pela Bíblia? Não é pela Bíblia. E como que dá para saber? Pelos próximos passos, né? Ele para no versículo 4, e os irmãos, movidos pelo Espírito, falaram para ele não ir para Jerusalém. Quer dizer, não é um texto, não é que eles abriram um versículo. E também quando ele chega lá na casa em Cesareia, na casa de Filipe, tem as 4 filhas que profetizavam, e chega o Ágabo. Então, quer dizer, Paulo fala que é só a escritura, ali tá tudo certo, mas ele também recebe revelações no meio do percurso, né? Como é que fica essa questão? Só o Fábio, o fundo musical tá certo aí? Porque para mim aqui não tá. Tá bom. Então, entendeu aí a colocação? Sim, vamos lá. Eu vou abrir aqui o texto lá em primeira. Não, eu vou abrir aqui em 1 Tessalonicenses para responder o texto, porque assim, eu conheço o texto de Atos. Na verdade, o reverendo Rodrigo até citou o Ágabo por 2 vezes, na verdade. A Bíblia fala sobre Ágabo exercendo ali uma profecia sobre anos de fome, Atos capítulo 11, versos 27 a 28. Depois tem o contexto do próprio Paulo, né? Se eu não me engano, é o próprio Ágabo no capítulo 21 que chega para Paulo e amarra o cinto nas mãos e diz: é isso que vai acontecer, né? E não tem problema nenhum com isso. Essa não é a questão. Como eu disse aqui, eu entendo que dons revelacionais, eles cessaram. Por isso que a gente precisa, e eu volto à minha participação inicial, o que nós estamos chamando aqui de revelação. Por quê? Porque os dons revelacionais, no que tange a uma nova revelação, o próprio Paulo disse que seja maldito qualquer anúncio de outro evangelho. Sim. Então, Gálatas capítulo 1, verso 8. Se aparecer um anjo, talvez até por isso que o Lutero, então, tem essa frase marcante, né? Fiz essa aliança com Deus porque não me manda nem anjo, nem visões, nem coisa alguma, porque eu estou satisfeito com a Escritura. A Escritura é suficiente para mim. Quando a gente vai falar sobre essa questão trazida pelo reverendo Rodrigo, que é o cessacionismo, continuismo, eu gosto muito, muito, muito do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Por quê? Aqui diz o seguinte, olha, qual que é a recomendação do verso 19? Não apagueis o Espírito. Sim. Essa é a exortação. Como que o Espírito pode ser apagado? Eu falava até nos bastidores com o reverendo César que eu entendo que muitos continuistas Sim. apagam o Espírito. Mas como é que poderia ser isso? Quando você determina o Espírito, aquilo que você quer que ele revele ou como você quer que ele trabalhe. Você pega 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Paulo é muito claro, e ele diz que o Espírito distribui os dons como lhe apraz, do jeito que ele quer.
E se eu quero que se repita nos dias de hoje exatamente o que acontecia no contexto da igreja primitiva, eu estou definindo para o Espírito como ele deve trabalhar. Então, o outro perigo é exatamente o cessacionismo no sentido aqui do verso 20. Olha, eu citei o 19, não apagueis o Espírito, e isso pode acontecer no continuismo quando não se julga todas as coisas e retende o que é bom, verso 21. Então veja, verso 19, não apagueis o Espírito. Verso 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então há um crivo, há necessidade de, a partir de uma consciência de verdade revelacional, você gerir essa questão dos dons. Você precisa gerir. Então retende o que é bom. Nem toda profecia ou nem toda revelação ela deve ser recebida. Por quê? Porque eu tenho um crivo último. Eu tenho como analisá-la. E qual é? A Escritura Sagrada. Agora, qual que é o outro ponto? O versículo 20. Não desprezeis as profecias. Sim. Então, quer dizer, eu posso ter um equilíbrio entendendo que esse tipo de revelação, pastor César, eu repito aqui, Deus fala. Deus fala só pela Escritura? Deus fala pela criação. Principalmente pela Escritura, mas... Sim, Deus fala pela criação. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discurso, outro dia, não há linguagem, não há palavra. E Deus fala pela Escritura, mas assim, e Deus fala também no nosso coração. Agora, é uma coisa pessoal, individual, não normativa e que eu vou reter e que eu vou julgar pelo crivo último. Agora, o ponto é que a gente precisa discutir aqui. A Escritura é ou não suficiente? Se ela é suficiente, para que eu preciso procurar outras coisas? O senhor é respeitado do ponto de vista acadêmico, diretor de uma faculdade importante, é um teólogo destacado no meio evangélico. E eu te pergunto, quanto de Bíblia o senhor conhece, reverendo César? Quanto de Bíblia, se a gente colocar aqui em porcentagem? É muito pouco, em vista do que eu precisava conhecer. Tenta pensar aí. Tenta pensar aí. Não dá 5, 10%? Não é menos, é isso aí. É menos? É pouco, né? Então tá. Aqui você está diante do reverendo César, que diz para mim que conhece menos que 10%. Do que eu talvez, gostaria. da Escritura Sagrada. Essa é a questão. O quanto você que está me assistindo conhece da Escritura Sagrada? Resumindo, se eu não conheço nem 10% dessa revelação aqui, eu não dei conta nem dessa, eu vou atrás de outras. Então, mas você está dizendo que é uma coisa ou outra? Eu estou dizendo que primeiro vamos dar conta dessa aqui. Vamos conhecer a Escritura então nunca Sagrada. Então nunca vai buscar outra. Exatamente, mas esse é o princípio da suficiência. Esse é o princípio da suficiência. Apóstolo, vamos lá. O senhor crê no batismo com o Espírito Santo? Creio. Creio. E por que não crê nos dons? Eu creio nos dons. A manifestação de Deus sobre a sua igreja. Não, pode responder. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Com certeza nós temos conceitos diferentes de batismo com o Espírito Santo. Eu creio nos dons, mas como eu disse, dons ministeriais, não dons revelacionais. Esses cessaram. Eu creio na contemporaneidade de dons ministeriais. Não na contemporaneidade de dons revelacionais. Então eu creio que Deus fala. Entretanto, eu julgo todas as coisas pela Escritura. Ela é o crivo último. E o ponto que eu defendo é o seguinte: ela é suficiente. Então, se Deus vai falar, não deve a partir de uma disposição minha de ir atrás, mas de uma disposição de Deus de intervir soberanamente e providencialmente para trazer aquilo que eu preciso saber. Eu não vou encontrar, citou-se Ágapo, se pode citar outras. Timóteo, Paulo fala para Timóteo, olha, o seu ministério é por revelação e profecia. Ok, eu quero um texto bíblico que nos encoraja a buscar isso. E aí é que a gente, um modelo de busca, mesmo com o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, eu tenho uma concepção de batismo com o Espírito Santo que se refere à salvação. A partir do momento que eu nasci de novo, eu passei pela regeneração, eu já estou batizado com o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, dirigindo aos Coríntios, todos fomos batizados no Espírito, é o que diz Paulo. Então eu não acredito como uma segunda experiência, mas é uma experiência inicial da vida cristã. Agora, quanto aos dons, como eu falei, o Espírito Santo distribui como lhe apraz e se refere a um trato de Deus não ordinário, mas extraordinário. Então eu vou ter dificuldade de encontrar esse modelo
de eu buscar a revelação, ou mesmo de eu buscar um batismo com o Espírito Santo. Porque quando eu olho para Atos, as pessoas não estão buscando. As pessoas recebem o Espírito Santo. Seja o samaritano, seja na casa de Cornélio, não tem ninguém ali naquele modelo do pentecostalismo clássico buscando alguma coisa. Não, é Deus que os visita com o Espírito Santo com um propósito. Ok, apóstolo. Vamos lá, eu creio nesta manifestação do batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de línguas estranhas. Isso está em Atos capítulo 2, salvo engano, né? A manifestação de Deus através da sua palavra não nos isenta de crer naquilo que está por vir. Eu acredito que a maior manifestação, a maior revelação é a palavra de Deus. Agora, dentro do conceito igreja, eu vejo algumas manifestações de Deus até com Paulo, quando cai cego do cavalo. Então, não vou dizer cavalo, porque ali não diz que ele cai no chão lá. Ele cai no chão. E quando ele cai, ele vê a Cristo, ele vai a casa, uma casa na rua direita, e diz a história que Deus visita o profeta lá do outro lado. Agora, eu acredito não só na manifestação de Deus em línguas ou profecia. Eu acredito que você não precisa ir atrás. Deus conhece seu endereço, Deus sabe onde você congrega. Endereço aqui eu digo igreja. Igreja. Deus sabe aonde te encontrar e sabe o momento que você está passando para poder te edificar, para que você possa ter força espiritual e se voltar ao Senhor. No entanto, Paulo chega em Éfeso e existe ali alguns irmãos que haviam saído no período que Paulo assiste até mesmo a morte de Estevão, e agora esses irmãos vão dizer: nós recebemos o batismo de João. E ele diz: vós não recebeis o Espírito Santo? E ali ele impõe as mãos e eles recebem isso. É muito temerário eu falar que a manifestação do batismo não seja a manifestação bíblica de ser. Tanto em Atos capítulo 2, como nesta manifestação específica de Paulo, onde os irmãos haviam recebido o batismo do arrependimento, que é o batismo de João, né? A testificação de que a velha criatura, segundo Coríntios, vai dizer, se torna uma nova criatura. E agora, esses irmãos vão receber a manifestação de Deus através do dom espiritual ou da manifestação de Deus, seja através de cura, seja através de libertação. Quantos irmãos eu não vi ser liberto? Ontem mesmo eu estava com um senhor que dentro do lixão em Cotia pegou um rádio, achou lá no lixão um rádio, procurou pilha e caiu no nosso programa. E diante do programa, Deus falou o nome dele e o que ele estava passando. E aí esse irmão saiu do lixão e hoje é um bispo de igreja. E está trabalhando em favor ao reino. Agora imagina se Deus não o alcançasse, onde ele estaria até hoje. Então eu creio nos dons para manifestação de edificação através do batismo, através do batismo do arrependimento. Agora eu sigo a minha vida cristã. Quando eu sigo a minha vida cristã, eu vou agora procurar me aprofundar nas Escrituras, que é a maior revelação de Deus, né? Pode falar. Pode. Estou aberto. Ela é a maior ou ela é a única? Não. Ela é a única manifestação. Não é. Se eu falar que ela é a única, eu isento de crer nas profecias, por exemplo. Eu deixo de crer, mas eu creio que ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Eu acredito que através da palavra a minha fé é edificada,
mas creio também naquilo que Deus deixou escrito para alcançar alguém que chega na sua igreja abatido, chegou lá sofrendo, e aí Deus revela a necessidade para uma obra específica naquela vida. Bom, eu comecei o bloco com o reverendo Lucas, terminei com o apóstolo Rodrigo, volto aqui com o reverendo Lucas, vamos lá. Enquanto o reverendo Rodrigo falava, né, eu perguntei, ele falou que a escritura é a maior revelação de Deus para nós. Enquanto ele falava isso, eu perguntei, é a única? Por que eu pergunto isso? Para chegar num ponto que é decisivo, que é um limiar para a gente saber se a gente está num caminho ortodoxo ou não. Que é o seguinte, a Bíblia é ou não a nossa única regra de fé e prática? Essa é a pergunta. Mas regra de fé é uma coisa, fonte de revelação é outra. O professor mesmo admitiu que tem outras revelações, né? A própria natureza, okay, revela Deus, tal. Então, dizer que Deus só fala pelas escrituras não okay, é então, exatamente Deus, ortodoxo também. Perfeito. Deus não fala somente nas escrituras. Isso, ótimo. Exatamente. Então, quando Deus fala com você, como é que você... O que você deve fazer? Então, o que você deve fazer? Se Deus falou com você, o que você tem que fazer segundo a orientação apostólica? O que você tem que fazer? Julgar. Reter o que é bom. Avaliar. E como é que você avalia? Qual que é o crivo? Quer dizer, qual o critério final? Qual que é a revelação final? E aí a escritura. Você vai avaliar o que você está ouvindo pela escritura. Agora, se eu vou ter que voltar para a escritura no final, para avaliar o que eu acabei de ouvir como revelação de Deus, ou apresentado para mim como revelação de Deus, a minha pergunta é, por que eu já não começo por ela? Então eu volto naquela questão. Se a gente não se dedicou ao ponto de dar conta disso tudo, se o pastor César reconhece que não sabe talvez 10% da escritura, então eu deixo a revelação final e vou atrás de outras revelações. Isso não é saudável. O crente não deve fazer isso. Isso é um tiro no pé, na verdade. Isso é um erro que pode trazer consequências. E por isso que eu volto lá na introdução e no tema do programa. O cristão pode, não é uma questão de pode. Você tem que tomar consciência que Deus te deu uma palavra perfeita, suficiente para te tornar habilitado para toda boa obra. Então você não tem que ficar procurando revelações. Se Deus precisa se intervir na sua vida, Ele vai intervir. E Deus fala de diversas maneiras. Ele fala ao seu coração, Ele usa um crente fiel. E essa questão não é problemática para mim. A minha questão é você deixar a revelação final de Deus, o crivo final, e ir atrás de outras revelações. Isso eu acho que não é saudável para uma vida cristã. Eu acredito o número, gênero e grau, aquilo que o senhor está falando, que a nossa base, a nossa conduta é pautada na palavra de Deus. Agora, eu sei que houve muitos escândalos, me lembro até de quando os irmãos diziam, casa com esse, não casa com aquele, e não tendo a Bíblia como 1 Coríntios capítulo 7 vai tratar sobre o casamento. Aí lá no finalzinho ele vai dizer assim, que se o marido falecer, a mulher está livre para casar com quem quiser, no entanto que seja no Senhor. Então, toda a profecia, toda a palavra revelada que confronta a palavra de Deus e não tem a palavra de Deus como conhecimento. O que falta hoje para o nosso povo? Conhecimento. Porque à medida que eles conhecem, eles aprendem a julgar se aquilo que foi apresentado provém de Deus ou não. Então, eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, eu acredito em dons de curar, eu acredito em milagres, maravilhas, eu acredito no Deus que faz isso. No entanto, quantos paralíticos eu não vi andar? O pastor César esteve pregando nos 12 dias na nossa igreja, no outro dia Deus levantou a moça da cadeira de roda. Agora eu vou falar que não foi Deus? Eu vou dizer que Deus não operou na vida dela segundo a medicina? Era para ela estar travada. Mas a manifestação dela, e se ela não tivesse ido lá? Posso ser sincero, hoje de manhã eu fui para a academia. Uma jovem me parou e disse, Salgado, aquele dia Deus falou algo comigo que mudou meu casamento. O que serviu para ela?
para edificação e ter temor de Deus. Agora, eu não apresento isso. Talvez, se o senhor conhecer o meu programa, o senhor vai ver que a maior ênfase do meu programa, no começo, é a palavra de Deus. Depois eu começo a orar pelas pessoas, crendo, porque até a profecia é mediante a sua fé. Né? Se eu crer, segundo a minha fé, Deus pode me usar mediante uma busca, não só busca me esvaziar de mim ao ponto de querer Deus. Como o senhor disse, no novo nascimento. Jesus vai dizer a Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa Deus controlar você. Que o seu olhar seja o olhar de Cristo, teu ouvido seja o ouvido de Cristo. Gálatas vai tratar isso muito bem, né? Nas obras da carne e obras do Espírito. Agora, eu acredito não no sensacionalismo, crendo que se foi. Agora, bendito foi pelo Senhor que aonde eu estou, Deus pode levantar uma serva dele. Eu tenho saudade de quando um orava em língua ali e Deus levantava outro acolá para falar com a sua igreja, para que houvesse temor diante dos irmãos. Ok. Reverendo, o texto lá de Coríntios 14, na ordem do culto, quando Paulo fala que um profeta ouve, o outro, se alguém tem revelação, que, tipo, tome a vez, então, ali no culto, tal, não sei, a sua posição está muito próxima do sensacionismo, né? Então, nesse assunto. O senhor não crê que hajam os dons revelacionais especiais? Não. Mas no que tange a questões normativas. Para mim, não fica explícito. Para mim, é extremamente complexo a questão que estava acontecendo em Corinto, a questão das revelações, das profecias. E o ponto é o seguinte: o apóstolo Rodrigo citou experiências e tal, nem para ser no seu dia, você vai lá, prega no outro dia, acontece. Acho que foi a unção dele que ficou lá. Nem para ser no seu dia. Mas voltando aqui não, mas no meu dia eu vi também uma mulher que ela tava com uma muleta, assim, alguma coisa, que ela também deixou. Graças a Deus. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus intervém. O ponto é o seguinte: quando você fala de sensacionismo e tal, eu tô próximo, eu não tô próximo, eu entendo o seguinte: dons revelacionais não existem mais. A Escritura é a única regra de fé e prática. Quando o apóstolo diz que em termos de conduta, okay, não é só em termos de conduta. Eu citei aqui, por exemplo, Romanos capítulo 15, verso 4, que diz que o que foi escrito para nossa esperança. E a orientação, por exemplo, do apóstolo para Timóteo não inventa nada. Permanece no que você aprendeu. A Escritura é suficiente para que você chegue lá. Então eu te digo, a Escritura é suficiente. E qualquer outro tipo de intervenção de Deus, qualquer outro tipo de tratativa de Deus não deve ser o norteador da nossa vida cristã. Não é seguro. Não é seguro. E qual que é o ponto? Assim, onde você quer chegar mesmo? Não, porque eu tô dizendo assim, sua posição é muito próxima do sensacionismo clássico, que para mim. Qual seria o texto onde aquilo que o senhor chama de dons revelacionais deixam de funcionar? Porque na Bíblia funciona, né? Na Bíblia tem. Então, o apóstolo Paulo tem lá profecia, revelações, os irmãos mas aí o que a gente tá falando que sentiram pelo Espírito Santo o que ia acontecer com Paulo. Paulo dizendo assim: o Espírito me revela de cidade em cidade, que me esperam cadeias e prisões. Isso não está na Bíblia. Isso ele vai tendo esse contato a partir dos irmãos, inclusive o Ágabo, mas o Ágabo não é o único. Antes de ir na casa do Felipe, ele também passa, quer ver? Isso é capítulo 20, isso é capítulo 21, quando ele vai na casa do Felipe que tem as filhas, e chega o Ágabo. Mas no capítulo 20, no próprio capítulo 20, quando ele fala que o Espírito de cidade em cidade e tal, no 21:4, diz assim, os irmãos movidos pelo Espírito recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Isso nem é o Ágabo. Aí depois, lá no verso 10, vai ter o Ágabo também. Então, essas
vou chamar aqui de revelações, você está falando revelacionais, né? Essas intervenções aqui, como é que os irmãos tinham essa revelação? Parece que o Espírito Santo mostrou para eles, né? Os irmãos, diz o texto assim, 21:4, movidos pelo Espírito, falaram por Paulo isso. Depois vem o Ágabo, cheio do Espírito também. Qual é o texto que fecha essa porta e fala assim, não tem mais dom de revelação? Qual é o texto? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: esse tipo de profecia pontual nas Escrituras, pontual, é um caso ali do Ágabo, é o outro caso ali. No caso de Paulo, ele falou que de cidade em cidade o tempo todo o Espírito Santo ficava revelando que ia acontecer essas coisas. Perfeito. Estamos num contexto ali de presença e de ausência, que eu costumo falar, né? Primeiro tem presença apostólica e tem ausência de um cânon, de uma revelação final, né? Porque a pergunta que você me faz é até muito séria, né? Porque quando a gente fala em dons revelacionais, que eu estou falando que é do normativo, da vontade, de toda a vontade de Deus revelada, que eu entendo que está consolidada, claro, a na nossa teologia está na Bíblia. Perfeito. Toda a compreensão que a gente tem. Então, é isso que eu ia te perguntar. Esse tipo de experiência de Paulo, de Timóteo, sobre uma profecia a respeito dos seus ministérios para fins relacionados à atividade apostólica, você colocaria ela no mesmo nível que, por exemplo, o que diz aqui em Efésios 2:20, que fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que aí é o ponto que a gente está falando, essa profecia ou essa presença de profecia no Novo Testamento, que é uma questão muito complexa da gente entender o que eram essas profecias, mas essas experiências pontuais, preditivas acerca de coisas do presente, relacionadas a ações ministeriais, tem a ver com isso aqui, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, essa edificação que tem em Jesus a pedra angular a partir do conhecimento que nós adquirimos pelo ministério dos apóstolos e dos profetas, conhecendo Jesus sendo essa pedra pela qual nós edificamos, e acabou. A igreja é edificada aqui, você não volta no alicerce. O alicerce está colocado, e é Cristo. E nós temos esse alicerce a partir dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E, evidentemente, do Antigo Testamento. Agora, esse tipo de revelação que você está trazendo, esse tipo de profecia, não é o que nós tratamos aqui como normativo. Não é o que nós tratamos como normativo e se refere ao ministério apostólico. Então, esse é o ponto, eu não estou negando aqui. Que pode acontecer. Que pode acontecer pela intervenção de Deus. O que eu estou dizendo que é inseguro, é indevido, é inadequado você deixar as escrituras sagradas e ir atrás de revelações. Isso não deve. Eu concordo com o senhor no sentido de deixar a palavra de Deus em busca de uma palavra profética, porque eu posso estar impondo a alguém ou a minha vida, ou o meu problema, não balizado na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é suficiente para poder nos edificar. O único problema que eu estou achando aqui, que eu entendo, é eu negar a continuidade disso, ou me abster disso, de ser eu não creio, não acredito que Deus pode se manifestar através da sua palavra. Quantas vezes eu não li a palavra de Deus, não como um tolo abrindo no meio e lendo, mas com inteligência. Eu costumo dizer, se você ler a Bíblia com inteligência, você vai ser edificado. Jesus disse em João capítulo 15, verso 3, vós está limpos pela palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos edifica, a palavra nos dá um norte de vida, porque são conceitos de vida. O judeu em si, ele não busca espiritualidade dentro do conhecimento deles. Eles buscam uma regra de conduta, e eles acreditam que através da minha conduta Deus pode me abençoar. Se eu for obediente a Deus, se eu temer a Deus, se eu andar segundo a sua palavra, não tiro do Senhor esse valor. O único problema é eu deixar de crer na manifestação de Deus ou na sua multiforma de trabalhar. Deus fala através de um louvor.
Deus pode falar comigo através do Espírito Santo. Então, quem está me ouvindo, eu queria deixar isso muito claro. Não podemos apagar o Espírito Santo. Não podemos encaixar a Deus na minha forma de entender. Ok.